Vocês sabiam que existem algumas funções em Python que permitem substituir o tradicional loop for para algumas tarefas? Pois é, essas funções melhoram até a eficiência do código em relação ao loop for, por exemplo. Então fique aqui e descubra como utilizar essas funções que são tão úteis. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda IT. Meu nome é Sandro e no vídeo de hoje mostrarei para vocês como utilizar as funções map, filter e reduce no lugar do loop for para algumas tarefas, o que torna o código mais rápido e eficiente. Mas como assim mais rápido e eficiente? Você pode se perguntar. Os loops for em Python geralmente consomem mais tempo para executar um código, em comparação às funções map, filter e reduce. Essa diferença ela é de microsegundos, é muito pequena, o que num projeto grande, com muitas linhas de código e dados, pode fazer grande diferença. Bom, indo então para as nossas funções, nós teremos a primeira função map. A função map ela é usada para aplicar uma determinada função a cada elemento de uma sequência, ou lista, nesse caso, e retornar uma nova lista com os resultados correspondentes a cada elemento da lista. Sendo assim, ela recebe dois argumentos, a função que queremos aplicar nos elementos da sequência ou lista e a sequência em si. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui. A primeira coisa, nós vamos criar a nossa sequência ou a nossa lista, por exemplo. Vamos criar primeiro uma lista que vai de 1 a 10. Então, nós temos aqui a função range, que é uma função que cria esses elementos em sequência de 1 até 10. Em segundo lugar, nós vamos criar a nossa função auxiliar, ou seja, a função que nós vamos colocar como argumento para a função map. E essa função ela será aplicada a cada elemento dessa sequência ou dessa lista que nós criamos aqui. Por exemplo, vamos criar uma função que vai aplicar a potência elevada a 2 para cada elemento dessa lista. Então, nós temos potência 2. Ok. Primeiro passo feito. Agora, no último passo, nós apenas precisamos chamar a função map para que ela coloque os seus argumentos nas suas devidas posições. Então, nesse último passo, nós vamos querer printar na tela os elementos aqui, por exemplo, presentes, que já foram feitos aqui, a potência elevada a 2, então nós vamos printar esses mesmos elementos. Uma coisa que é importante reparar, a função map ela não retorna diretamente a função, não retorna diretamente uma lista, mas sim um objeto do tipo map, e é necessário primeiro converter para lista, só assim nós poderemos acessar os valores. Então, quando nós estivermos a printar o valor do que o map retorna, precisamos primeiramente converter esse objeto em lista. Por isso é que, em primeiro lugar, depois do print, colocamos list para fazer a conversão e como argumento da função list, colocamos o map. O primeiro argumento da função map será o nome da função auxiliar que vai aplicar esta regra aqui, ou seja, a potência nos elementos. E o segundo argumento da função map será a própria lista em si, na qual nós vamos aplicar essa função. Está feito. Ao executar o código, nós teremos aqui. Usando o for, ele podia ser feito de uma outra forma. Por exemplo, se tivéssemos usado o loop for,
nós poderíamos ter feito dessa forma. Né? Potência. Aqui já não precisamos converter para lista, porque a potência, esta função aqui, ela já nos retorna uma lista. No caso da função map, ela retorna um objeto do tipo map, e nós precisamos primeiramente converter para a lista para acessar os valores. Aqui teremos argumento lista. E obteremos os mesmos valores. Ok, então temos aqui duas formas de resolver aqui a potência dos elementos. Usando o for tradicional ou usando a função map, que ela chama a função auxiliar, que aplica esta regra, digamos assim, a cada elemento da lista. Em códigos com maior número de dados, com muitas linhas de código, faz muita diferença nós usarmos essa forma aqui para lidar com as sequências, com as listas, porque ela executa de uma forma mais rápida. Em códigos simples, como este aqui, não há tanta diferença assim em termos da rapidez na execução do código. No caso da função filter, como o próprio nome sugere, ele filtra na lista ou em outro tipo de iterável, por exemplo, podia ser um dicionário, baseando-se numa determinada condição definida na função auxiliar. Então, ele faz esse filtro baseando-se na função auxiliar que nós iremos definir. Tal como o map, o filter ele possui dois argumentos, um iterável, lista dicionários, e uma função na qual os elementos da lista serão aplicados. E como resultado, uma nova lista é retornada com os valores já filtrados. Então, indo para o nosso exemplo, vamos começar aqui. E já temos aqui uma lista definida, que pega todos os valores de 1 a 29, acho que para fazer melhor, colocamos assim, de 1 a 30. Então, vamos criar essa nossa primeira função auxiliar, que é a função na qual serão aplicados os valores desta lista aqui. Então, nessa função, o que é que temos aqui? X, obviamente, são os elementos desta lista que serão passados para esta função quando nós chamarmos a função filter. Então, X, nós vamos retornar todos os valores de X que tiverem no intervalo de 10 a 20, que é o que o nosso exemplo aqui nos pede. Então, chamando aqui a nossa função reduce, para nós vermos estes valores, nós teremos 20. List novamente por quê? Porque tal como a função map, a função filter, ela não retorna diretamente um objeto do tipo lista, mas sim um objeto reduce, que é convertido depois para uma lista, que é para nós termos esses valores de forma observável. Então, chamando aqui a nossa função filter, teremos o primeiro argumento, tal como no map, é a função auxiliar aqui, filter list. E o segundo argumento é a própria lista em si. Se nós imprimirmos, teremos todos os elementos entre 10 a 20, começando em 11 obviamente, até 19. Que é o que o nosso exemplo aqui sugere. Então, nós fomos capazes de filtrar esses valores usando aqui a nossa função auxiliar e a função filter. Obviamente, poderíamos também fazer isso usando o loop for. Então, vamos ver como é que seria usando o for.
função usando for, ela vai nos retornar diretamente já uma lista. Então, nós estamos aqui a fazer um list comprehension e vamos retornar diretamente, né, essa lista, e essa lista ela já é construída automaticamente por essa, digamos assim, por essa construção aqui. Então, chamando aqui a nossa função, ok. Então, vemos aqui que os valores são os mesmos, ambas as funções retornam a mesma lista com os mesmos valores, só que uma executa o código de forma mais rápida, o que obviamente neste exemplo, infelizmente, não podemos comparar, porque é um exemplo muito básico e o filter nesse caso, ou o map naquele outro caso, a comparação não será de forma correta, por causa da quantidade de dados que nós aqui estamos a trabalhar. É uma lista pequena, então o tempo que uma leva para executar é quase semelhante ao de outra. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, que isso me ajuda muito para continuar trazendo esse conteúdo para vocês, esse conteúdo variado de TI. E ao mesmo tempo, você sai também ganhando, revendo alguns conceitos que já tenha esquecido, então está aprendendo sempre algo novo, tá bom? Bom, indo então para o nosso último exemplo, a função reduce, que traduzindo para o português significa reduzir. Ela permite reduzir uma sequência de dados a um único valor, efetuando alguma operação nos elementos da lista, começando pelos elementos mais à esquerda para a direita, de forma a reduzir a sequência ou essa lista a um único valor, dependendo da operação feita. Então, vamos para o nosso exemplo aqui prático. Em comparação à função map e filter, a função reduce, ela na verdade precisa ser importada de uma biblioteca functools. Então vamos aqui primeiramente importar essa função. Importamos. Já temos aqui a nossa lista que nós vamos aplicar essa função reduce, que é uma lista que vai de 1 a 10. Então, no nosso exemplo, nós iremos somar todos os elementos da lista, obviamente começando da esquerda para a direita, e no final teremos um valor único. Nesse caso, nós já não temos uma lista. O objetivo do reduce é reduzir a um único elemento fazendo alguma operação. Por exemplo, nesse nosso caso, iremos usar a soma. Então, vamos primeiramente criar a função auxiliar. Precisamos de 2 argumentos, porque se nós vamos fazer a soma, obviamente precisamos de um segundo valor. Então, ele vai pegar os primeiros 2 valores da lista e assim sucessivamente vai somando até que a lista termine. E retornamos a soma. Ok? Então, chamando essa função na função reduce, colocando ela como argumento, nós teremos print como vocês podem ver, nesse caso nós já não precisamos converter para lista ou converter para um tipo de valor, porque o reduce ele já nos retorna diretamente esse valor, então não precisamos fazer nenhum tipo de conversão, como no caso do map e do filter. Mas antes de printarmos, vamos primeiramente ver também os valores da lista. Só uma observação, essa função range, ela retorna um objeto do tipo range, que é a lista. Então, se nós quisermos acessar os valores presentes nela, precisamos primeiramente converter. Só uma observação que eu acho que é importante lembrar. Então, imprimindo nosso código, nós temos aqui 55, e ele o que fez? Ele fez a soma
de todos esses valores, começando da esquerda, né? Então teria 1 mais 2, o resultado soma com 3, o resultado soma com 4 e assim sucessivamente. E no final temos o 55. Obviamente podemos também fazer essa função ou ter o mesmo resultado usando for. Só que usando o for, ela é bem mais a construção da função em si ela é bem mais complexa. Vocês vão ver aqui. Então, teríamos algo assim. Passaríamos a lista em primeiro lugar. Vamos definir aqui o valor total, o valor inicial. O que é que nós estamos a fazer aqui? Esse range, ele simplesmente vai percorrer de 0 até o valor da quantidade de elementos que tem nessa lista. Então, nós temos aqui uma lista com 10 elementos, então ele vai sair de 0 até 9, porque nós queremos um index da lista, né, para acessar os valores. Então, o index de uma lista começa sempre em 0. Então, teremos o total, que será igual. Então, o que é que nós estamos a fazer aqui? Vamos somar o valor total mais cada elemento da lista e os valores vamos sempre guardando nessa função total. Ele vai somando os valores de uma forma recursiva, né? E no final retornamos total. Trazendo aqui para baixo, fazendo print, nós vamos ter ó, 56. Ah, sim. Isso é 0. E a soma ela tem que começar em 0, né? Aí sim, temos 55. Ele deu 56 primeiro por quê? Porque ele meio que somou o primeiro 1, né, do total aqui, mais o primeiro elemento da lista, que é também 1. Então ele meio que somou 1 mais 1, que é 2, e depois foi para o segundo outro valor 2. Então meio que repetiu o 1. Então agora começando em 0, aí sim temos aqui o valor certo. Então temos aqui, ou podemos fazer isso, essa soma de elementos da lista por meio do for, usando essa forma aqui, um bocadinho mais complexa, ou simplesmente usar a função reduce com essa função auxiliar, tá bom? Bom, obrigado por assistir o vídeo até aqui, espero que tenha gostado. Deixe um like, não se esqueça de se inscrever no canal, se você fica por dentro de tudo que está acontecendo por aqui, e te vejo no próximo vídeo. Tchau!